Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo. E aí, como que foi a palestra de terça, que infelizmente não ficou gravada? Você conseguiu assistir? Eu assisti, e vieram tantos insights, tantas coisas, que até inclusive eu falei com uma amiga minha e falei para ela sobre a dependência emocional. E ela perguntou se eu teria algum material para indicar para ela. Eu pensei, vou perguntar para Fernanda para ver se ela tem algum material para indicar, porque foi muito, muito surreal. O conteúdo, as informações, tá sendo tão assim, uau, saber de tudo isso, que, meu Deus do céu, só gratidão. Que bom que vocês gostaram. Bom, por conta de ter perdido todo aquele conteúdo que eu dei na terça, o ano que vem vou preparar uma jornada só para falar de relacionamento e aí a gente trabalha com mais tempo isso aí, né? Então, nada, gente, eu vejo pelo lado ruim, eu sempre vejo uma oportunidade da gente, né? Um pouquinho mais além. E como foi bacana, o pessoal gostou, né? Quem participou, aí eu acho que eu vou fazer ano que vem. Foi A muito jornada de bacana. relacionamento. Mas que bom que vocês estão conseguindo ter insights, que a verdadeira intenção, né, gente, é essa jornada é dar uma instrução, um início para vocês terem uma percepção, né, nas diversas áreas da vida de vocês, o que pode estar ali bloqueado, as dinâmicas que podem estar acontecendo, para daí vocês começarem a trabalhar isso de uma forma mais saudável e assertiva para vocês. Eu fico muito feliz de estar contribuindo, viu? E eu quero agradecer o pessoal que está entrando, mas eu já estou gravando, vou iniciar pontualmente a palestra para não ficar muito longa. E o pessoal que depois for assistir vai ter um presente no final dessa palestra de hoje. Então, aqui eu quero falar sobre profissões e depois eu vou lançar lá no grupo uma atividade para vocês realizarem, para vocês entenderem melhor os ambientes, as pessoas, as situações que vocês estão imersos aí e que talvez precisam lidar melhor para ter maiores resultados. Então, falei que hoje ia ter presente, e aí depois eu vou postar lá no grupo e vou explicar para vocês como fazer isso aí. Então, hoje a gente vai introduzir esse assunto profissão e nós vamos dar mais um passo para esse autoconhecimento que a gente está buscando aqui através dessa jornada, tá? E lembrando que o autoconhecimento, ele também vai determinar, né, que você descubra, por exemplo, o seu propósito de vida e a motivação também para você alcançar os seus objetivos, sejam eles pessoais, familiares ou profissionais. Gente, qual que é o objetivo que a gente tem na vida? Inclusive o profissional. A gente tem que ter um motivo muito grande, né, para a gente buscar o que a gente deseja. Por quê? Porque senão, às vezes, as dificuldades que a gente passa nos faz desistir. Mas se a gente sabe muito bem o que a gente quer, lá no final conquistar, e o porquê que isso é importante para a nossa vida, isso vai dar motivação para a gente dia a dia ir superando todos os obstáculos. Por isso que eu falo, nunca é sorte. É sempre coragem, né, para lidar com todos os desafios e muito foco, muito planejamento e no meio do caminho ir trabalhando todos as limitações, os bloqueios, as crenças que podem estar aí te impedindo em qualquer área da vida, mas o foco hoje eu vou falar de profissão, tá? E vocês já pararam para pensar que muitas vezes nós queremos algo porque é para lá que todo mundo está indo? Que muitas vezes nós queremos algo não para nos suprir, e sim, né, para provar o outro algo. Bruna, agora eu vou começar a falar um pouco mais de dependência emocional. Se você quiser mandar o link para sua amiga, manda aí para ela participar, tá? Então, às vezes a gente está querendo algo também, profissionalmente, para a gente atender às expectativas de outras pessoas. E geralmente tem muita ligação, às vezes, com necessidade de aprovação. Então, eu posso estar num lugar onde eu não escolhi a minha profissão porque eu quero essa profissão, porque ela tem a ver comigo, com o meu jeito de ser, com os meus propósitos, meus valores. Mas eu estou escolhendo essa profissão porque eu estou em honra e fidelidade com a minha família,
que é a profissão que meus pais, por exemplo, queriam que eu tivesse, é a profissão que vai agradar a expectativa de outras pessoas e não a minha. E isso, ao longo do tempo, gera muita frustração, né, na nossa vida. Então, muitas vezes nós podemos estar numa profissão para agradar ou realizar o sonho de alguém. E, geralmente, é sempre alguém que é muito importante para a gente, né? Para suprir essas expectativas dos outros sobre nós. Também podemos estar numa profissão pelo status que essa profissão pode nos dar. Então, todas essas, né, que eu estou falando aqui, essas dinâmicas, elas são dinâmicas, gente, que nos colocam em verdadeiras armadilhas, né? Pois as nossas escolhas, elas não estão sendo realizadas em congruência, como eu falei, né, com a nossa essência, com o nosso jeito de ser, com o nosso propósito, né? Sobre o que é prioridade para nós. Então, muitas pessoas que estão nesse caminho profissional, a longo prazo, gente, quando elas estão influenciadas por essa dinâmica, a dependência emocional também, porque eu posso, por exemplo, estar numa profissão para salvar as pessoas. Porque eu tenho isso em mim, essa necessidade de sempre estar salvando alguém. Eu falei muito isso na minha mentoria de terapeuta, né? Terapeuta de sucesso, virando a chave. Às vezes, a forma com que a gente se encontra na profissão é uma forma errada, porque também, principalmente dentro da terapia, porque a gente acaba tirando a força de outra pessoa para resolver os seus problemas, né? Nós damos ali a mão para a pessoa, ajudamos, mas tem um limite, né? Então, qualquer dinâmica traumática que a gente pode estar envolvido na nossa escolha profissional, né, vai trazer para a gente muito peso, muita dor, insatisfação, mesmo que nós estamos tendo resultado financeiro, tá? Então, essas pessoas, elas acabam, no fundo, às vezes, tendo bastante, às vezes, conquistas, mas dentro de si não tem lá uma vida muito boa, bem resolvida, entendeu? Ela não se sente completa, por isso que é importante a gente falar sobre isso hoje, tá? E por que que isso acontece? Primeiro, pela dependência emocional, que pode estar aí atrelada a um perfil, né, campeão, vamos dizer assim, onde a pessoa, ela tá ali, né, colecionando troféus na profissão, títulos, vitórias, mas não é para ela tudo isso. É para mostrar aos outros que ela é capaz. Ela pode ter escutado muito na infância, né, que ela não era capaz, ou foi muito cobrada para ser muito boa em tudo, né, pais muito rígidos. Só que dentro dela, ela vai olhar assim, a sensação é que ela tem tudo, construiu aquele império, tem aquele monte de título, mas no fundo, ela não se sente completa, porque ela fica numa dinâmica de conquistar, né, muitas coisas, né, para atender às expectativas de outras pessoas e não a dela, tá? E aí, mesmo ela tendo muitas conquistas nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, tudo isso acaba não tendo muito sentido na vida dela, que gera uma frustração muito grande. A longo prazo, é claro, né, que essa pessoa ela pode vir, né, sofrer, por exemplo, de depressão. É um dos exemplos. Tem o perfil de dependência emocional do coitadinho, que é todo vitimista, né? Que é aquela pessoa que acha que não tem oportunidades, que a responsabilidade, por exemplo, são das outras pessoas fazerem dar certo na profissão. Por exemplo, são pessoas que acham que a culpa é toda do governo. Né, fica lá, por exemplo, esperando o governo mudar, estou dando um exemplo, tá? Porque eu não tenho oportunidade, né? Ou que os pais não deram oportunidade suficiente. E a essa pessoa, gente, situações difíceis acontecem para todo mundo. A gente não pode ficar justificando essas situações e não fazer nada. É isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? E aí, por quê? Porque a gente fica depois na justificativa e não corre atrás de pela gente mesmo conquistar o que a gente precisa para a nossa vida profissionalmente, os nossos objetivos. Então, quem se vê nessa dinâmica, às vezes responsabilizando muitas oportunidades que não teve, tem um perfil dependente aí que precisa também ser trabalhado, porque a força está em cada um de nós em buscar aquilo que a gente precisa.
Tem o perfil também da pessoa que se sente culpada, que muitas vezes não prosperam na profissão porque sente culpa. Como assim, culpa? Todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer ganhar dinheiro, conscientemente. Mas inconscientemente, existem pessoas que podem carregar de uma forma sistêmica, uma culpa, por exemplo, de pessoas da família não terem tido a mesma coisa, a mesma oportunidade, né? Seja um irmão, os pais, até a sua ancestralidade. E isso é uma coisa, gente, que é muito inconsciente, tá? A pessoa, ela tá no caminho dessa busca, só que parece que tem algo que puxa ela para trás. Poxa, a minha irmã é tão problemática, e eu tô conquistando tantas coisas, eu não posso ser diferente. Eu vou magoá-la, é um exemplo, tá? Ou fica numa dinâmica contrária, né? Querendo fazer tudo para que todo mundo tenha o mesmo padrão, saindo do seu lugar, não olhando para si e ficando emaranhada ali nos problemas da família. Então, são coisas que podem acontecer, e nesse caso, a pessoa que se sente culpada, que está ali, como que eu vou falar, nesse looping de culpa e não conseguir crescer, ela entra numa autossabotagem. Então, sempre que ela está perto de conquistar alguma coisa, ela se sabota como se ela não tivesse direito. A sensação é mais ou menos essa: eu não tenho direito. Se todos, inconsciente, da minha família tiveram outro destino, é a mesma coisa de eu estar traindo essas pessoas, desonrando essas pessoas ou ofendendo essas pessoas. Estão entendendo? E tem a questão também, né, que tem tudo a ver já com o que eu estou falando aqui, das crenças, dos valores aprendidos desde a infância, que também influenciam muito na escolha de uma profissão, ou até mesmo na necessidade de uma transição de carreira. Então, às vezes, a pessoa ela quer alguma coisa para a vida que é muito diferente do que ela aprendeu naquela família, que era uma profissão. E aí ela acaba se bloqueando porque ela não foi criada para isso. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu vim de uma família muito tradicional, né? Que acreditava que o importante é você estudar, que eu, como psicóloga, eu tinha que ter uma clínica, aquela coisa toda, né, estruturada que a gente vê dentro da psicologia. Aí eu fui numa época em que pouquíssimas pessoas pensavam no mundo online. Eu comecei a empreender no mundo online, montar cursos, trabalhar nessa área da educação online, né? Comecei a fazer algumas mentorias online naquela época e eu fui super, não criticada, mas todo mundo, como assim? Psicólogo não faz isso, psicólogo trabalhar online, você vai virar youtuber, né? Eu acabei sendo de alguma forma desacreditada. Só que isso poderia naquele momento me bloquear. Falar, nossa, vamos supor que eu tivesse uma dependência emocional no sentido que eu precisasse muito da aprovação das pessoas. Eu poderia falar, bom, eu estou indo para um caminho errado, eu não vou continuar, mesmo querendo muito isso e acreditando, para mim não desagradar as pessoas que eu amo. Entendeu? Então, essas são dinâmicas que existem aí, né, e que nos bloqueiam profissionalmente, tá? E também, muitas vezes, nós não conseguimos estar na profissão certa porque fazemos escolha na dor dos nossos traços. Fazemos escolhas sem estar conectada com a nossa essência, sem conhecer também, por exemplo, como é o ambiente profissional. Então, às vezes, eu até me identifico com a área, mas eu não estou ali bem integrada com a minha equipe de trabalho. Enfim, né? São vários os fatores que podem estar influenciando a sua profissão de forma negativa. Se eu estou na dor do meu traço, eu posso ter um projeto maravilhoso que eu desenvolvi, mas eu, por exemplo, eu vou ter uma coisa assim muito grande que vai contribuir com o mundo, né, profissionalmente, e isso vai me fazer crescer profissionalmente, estou querendo dizer, só que o medo da minha rejeição, se eu estiver ali na dor do meu esquizoide,
eu falar, eu não vou dar continuidade, eu vou largar isso aqui, vou começar a pensar em outra coisa, em outro projeto, mas eu não vou expor porque as pessoas podem não gostar do que a minha ideia, do meu projeto, entendeu? Então, são escolhas que fazemos profissionalmente que pode ser influenciada pelas nossas dores. Eu posso ser uma pessoa muito insegura, às vezes não me achar preparada, não me achar pronta, que é muito do rígido, e ficar naquela dinâmica, né, de perfeição, nunca tá pronto, e aí acabar desistindo dos meus projetos profissionalmente, e embora o rígido ele tenha aquela capacidade enorme de conquistar dinheiro, ele trava, tá? Então, veja bem, 3 palavras muito importantes que são ambiente, situações e pessoas. Então, de acordo com os meus traços de caráter, existem profissões que eu vou me sentir muito à vontade por conta dos recursos internos e habilidades que eu carrego, e existem o tipo de ambiente que eu mais me adequo, e também o perfil, né? O meu perfil de quem eu sou, os recursos que eu carrego, né? Meus recursos internos, vai determinar muito se eu, por exemplo, sou líder, se gosto de trabalhar de forma mais isolada, no meio das pessoas. Eu acho que vocês já conseguiram identificar aí, né, ao longo dessa jornada, pelos traços de caráter, quem são as pessoas, né, mais introvertidas, quem são as mais extrovertidas, a dor de cada um, né, como pode influenciar, e dentro da profissão é a mesma coisa. Então, gente, é claro que o ambiente, situações e pessoas, da mesma forma que pode ser muito positiva para fortalecer os meus recursos e encontrar uma profissão de acordo com o meu jeito de ser, né, com a minha essência, formar a minha equipe, por exemplo, pela análise corporal, gente, eu não consigo, quem é aluno meu de análise corporal, quem já está aí, né, tem esse conhecimento de análise corporal, sabe que esse conhecimento dos traços de caráter não é importante apenas para eu saber qual profissão eu me identifico mais. Eu posso, por exemplo, estar numa área de RH e fazer a contratação de profissionais, e com esse conhecimento, pelos traços de caráter, traçar o perfil desses profissionais que mais se adequam com aquele cargo. Por exemplo, eu não vou contratar um esquizoide para ficar ali liderando, se ele não tiver ali muito forte um traço do rígido e do psicopata. Eu não vou contratar um masoquista para liderar, porque ele gosta de rotina e ele gosta de receber as instruções do que ele precisa fazer. Ele precisa ter um líder. Então, se eu contrato uma pessoa que não tem esse perfil, não vai dar certo na minha empresa. Por exemplo, eu preciso de uma pessoa para a área de marketing, de criação. Eu vou procurar uma pessoa com o perfil do esquizoide. Entendeu? Então, olha como que esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, eles podem te ajudar de diversas formas. Até, por exemplo, para orientar um filho que está aí em escolha profissional. Eu não posso muito bem, pela análise corporal, traçar um perfil e as profissões que ele mais se relaciona para ir trabalhando uma orientação vocacional. As chances, né, gente, das escolhas serem mais assertivas são muito maiores, e isso demanda a gente economizar tempo, dinheiro, né, energia, emoção, frustração, né, que a gente pode ter sem esse tipo de conhecimento, tá? E a gente percebe que, às vezes, situações, ambientes, eles podem ser muito tóxicos. Tóxicos a ponto de ser gatilho, né, da pessoa ficar ali na dor do traço dela e não ter uma boa performance dentro do emprego, tudo porque ela não se conhece, às vezes ela não está no lugar certo, ou ela não consegue lidar com as pessoas que estão ali influenciando essa dor. Porque é o que eu estou te falando, às vezes você está no ambiente de trabalho, mas você não tem como sair dele naquele momento. Só que esse ambiente está sendo tóxico para você. Então, peraí,
Está na hora, então, de eu planejar uma mudança, fazer esse passo a passo, mas nesse momento aprender a lidar com essa toxicidade toda, que eu vou ter que passar por isso, sem me contaminar. Porque se dá para me afastar, tirar essas pessoas da minha vida, é fácil, mas nem sempre a gente consegue fazer isso dentro da profissão e até dentro da família, né? Porque dentro da família pode ter, né, pessoas que são tóxicas e ficam ativando as nossas dores. Agora, até aqui, tá beleza para vocês? Tá fazendo sentido esse conteúdo? Deixa eu abrir o chat aqui, que ele tá fechado. Aí eu fico de olho no que vocês estão falando, escrevendo. Podem abrir o microfone, comentar, tá, gente? Aqui eu gosto de interação. Então, continuando, quais são as profissões de acordo com cada traço de caráter? Por exemplo, gente, se eu sou muito oral, eu sou mais comunicativa, eu conecto pessoas, eu necessito de pessoas ao meu lado, então eu gosto de ambientes cheios de pessoas, vou funcionar muito bem nesses ambientes, né? Se eu sou esse tipo de pessoa, tem esse perfil, não adianta me colocar fechada no escritório para criar. Como, por exemplo, o esquizoide ficaria muito bem nesse modo solitário. E ficaria muito mal nesse ambiente cheio de pessoas falando ao mesmo tempo com ele. Tá entendendo? Ó, o que eu estava falando anteriormente. Às vezes, para montar a sua equipe e fazer com que eles performem, né, dentro da tua empresa, esse conhecimento é essencial. Então, o oral, né, que é o meu exemplo, meu primeiro exemplo, na dor, ele tem muita dificuldade com o mundo adulto. E aí, o que acontece? Se ele está na dor, no meio de pessoas, né, mesmo ele tendo todas essas habilidades, ele pode ficar ali numa dinâmica infantil. Então, aquela pessoa que fica muito com picuinha, fofoquinha, toda hora, né, dispersando, porque o oral, às vezes, falta um pouco de objetividade nele, na dor pior, fica ali se dispersando com o cafezinho, se distraindo com uma conversa, e isso é um oral na dor no ambiente de trabalho, tá? E às vezes esse oral na dor, ele começa a trazer também muitos problemas de casa para o serviço, começa a falar, desabafar, vai impactar negativamente na profissão dele, né? Na dor também, ele não fica muito na dinâmica de ter responsabilidade, né? Então, ele vai ter coisas que ele vai precisar realizar coisas chatas e ele não vai conseguir, né? A Bruna escreveu aqui, com todo esse conhecimento, vivemos uma vida com fluidez, seja nas relações e na profissão também. É como se fosse um GPS que nos leva na melhor rota possível da vida, no prazo possível e ideal, uma realização. Isso mesmo, Bruna, isso mesmo. E esse conhecimento é ótimo para a gente, para as nossas relações e também para entender melhor as pessoas. Uma coisa que eu acho muito importante falar, que eu não falei aqui, gente, esse conhecimento a gente nunca leva para o mal, para ir na dor da pessoa, entendeu? A gente leva para melhorar a nossa comunicação, entender o outro e ter mais resultados, tá certo? Então, voltando no oral, o oral ele é comunicativo, né? E muito empático. Então, ele precisa trabalhar em áreas que envolvem essa comunicação, né? Em áreas que têm a relação em cuidar do outro, como palestrante, o médico, o psicólogo, o enfermeiro, o terapeuta, o professor. Então, essas são algumas profissões que vão envolver bastante esse acolhimento, atendimento ao público. Tudo isso é com o oral. O oral precisa de uma profissão onde ele tenha liberdade para se expressar. Trabalho que tem muita regra, disciplina, né? Não dá muito certo para ele, é mais com masoquista isso aí. Aí provavelmente ele vai ter dificuldade. O oral, ele tem que só prestar atenção na profissão para ele não ficar muito disperso, tá? Não sair do foco. E como ele é muito do sentir, também há profissões que têm relação com ele, por exemplo, profissões que têm arte visual, decoração, chefe de cozinha, o cantor, profissões que estão relacionadas com os sentidos, vai dar muito certo para o oral. Então, o que motiva o oral na profissão é ter um trabalho onde ele consiga atrair pessoas para perto dele,
onde ele se sinta também acolhido, onde ele acolha, né, e fique aí no meio de pessoas. Então, o oral é aquele profissional que todo mundo gosta. É o professor, por exemplo, que o aluno traz presente, porque tem aquele carinho pelo professor, que o professor ajuda ele, agrada ele, né? Aquele enfermeiro que todo mundo gosta. Então, é a pessoa que faz os demais se sentirem também acolhidos e cuidados. Agora, se eu sou muito esquizoide, lembrando que nós temos todos os traços de caráter, por isso que a análise corporal é importante para entender as proporções dos seus traços de caráter e como que eles se relacionam, os conflitos e semelhanças que você pode estar passando na tua vida por conta desses traços, tá? E se eu sou esquizoide, né, se eu sou muito esquizoide, eu sou uma pessoa, né, o oral ele é mais extrovertido, o esquizoide ele é introvertido, então ele gosta de criar, mas ele não gosta de ninguém ali criticando ele, falando na tua cabeça enquanto ele está criando, dando palpite. Não adianta, então, ele colocar ele no meio de pessoas e ficar palestrando, que não vai ser com ele. Ai, Fernanda, o esquizoide não palestra? Ele até pode fazer palestra, mas ele vai precisar desenvolver habilidades, puxar um outro traço que ele tem aí para frente para poder fazer essas palestras, tá? Senão vai ser aquela pessoa, nossa, que ninguém suporta escutar, porque ele fica muito perdido ali na palestra, né? Porque para ele é uma coisa assim que é horrível. Então, ao falar de escolha profissional, no momento da escolha profissional, o esquizoide ele precisa olhar para aquilo que ele realmente gosta. E por ele não ter muita energia no corpo, né, ele não consegue também ter muita solidez, rotina, terminar as coisas que muitas vezes começa. Então, já é dele essa dificuldade, né? E aí imagina se ele não gosta do que faz. É claro que isso vai se tornar algo muito difícil para ele. Então, o esquizoide, quem está se identificando com esse traço, com esse perfil, mais aí na vida, o esquizoide ele precisa entender que muitas vezes ele precisa sim interagir com o mundo, aprender a lidar com as críticas, porque não é todo mundo que vai gostar das ideias dele, vai abraçar, ele tem que entender que às vezes a ideia dele é para um público específico, não é para todo mundo, né? E tá tudo certo, né? Ele precisa, né, entender que o que ele constrói vai beneficiar as pessoas, né, e que é importante, mesmo que seja um nicho muito pequeno, vai ter pessoas que vai se beneficiar com o que ele faz, ele precisa entender isso aí, né, para poder começar a interagir mais e querer ter mais coragem para ser visto e se expor para outras pessoas. Então, para você ter sucesso nisso que eu estou falando, é preciso ajudar o esquizoide a trabalhar a sua dor da rejeição. E para isso ele precisa entender que o que ele cria vai contribuir muito para algumas pessoas, mas para outras não. Então ele precisa lidar com o fato de que não tem como todo mundo aprovar tudo que ele faz, por exemplo, como eu falei, né? E que vai ter crítica, sim. Todo mundo passa por crítica e se nós queremos crescer profissionalmente, nós precisamos aprender a lidar com essas críticas. E eu sempre falo, né? Como que a gente aprende a lidar com crítica? É uma coisa que eu faço que assim, instantâneo já na minha vida, viu, gente? Porque quem está no mundo online, quem, né, faz palestra, né, que nem eu faço, se expõe mais na internet, é alvo de crítica. Mas a primeira coisa, né, se eu estou sendo criticada, eu estou sendo vista. Eu penso assim. Segunda coisa, eu recebo uma crítica, eu vou pensar da seguinte forma: eu posso crescer com essa crítica? Ela é verdadeira? Isso que essa pessoa está falando realmente é algo que eu preciso melhorar em mim? Porque se for, eu recebo e melhoro. A gente tem que ter essa maturidade. Mas se não for, tá tudo certo também. Isso é dela, deixa com ela, não pertence a mim. E como que eu consigo ter esse discernimento? Se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, se eu conheço os meus recursos internos, se eu conheço as minhas forças e se eu conheço também as minhas fraquezas e vulnerabilidades.
Então, crítica, muitas vezes, a pessoa que está te fazendo, mesmo tentando te machucar, ela está te ajudando, porque às vezes ela está falando algo que isso pode ser gatilho para você crescer, para você melhorar. E aí, se você se conhece, você sabe que não é, que às vezes é maldade mesmo, você deixa com ela que é dela. É a melhor coisa, gente, aprender a lidar com a crítica, independente dos traços de caráter, porque todos os traços de caráter, quando são muito criticados, entram na dor, tá? Por motivos diferentes, mas entram na dor, tá? Então, voltando no esquizoide, ele precisa lidar com o fato, sim, de que não é todo mundo que vai aprovar tudo que ele faz, né? E ele tem que aprender a lidar com essas críticas, porque não vai ser todo mundo que vai aderir às suas ideias, tá certo? E ele precisa também aprender, né, a mensurar as coisas, né, que ele cria, né? E o esquizoide, ele tem muito essa dinâmica de criar muitas coisas. Então, ele cria um projeto, ele vai para outro, mas ele não executa. Então, aí, às vezes, ele fica perdido até o que ele vai fazer profissionalmente, né? Então, às vezes é importante ele parar para pensar o que desses projetos que eu tenho aqui, que é mais palpável, que pode ser mais aceito, porque às vezes o esquizoide também, né, como ele é muito desconectado, ele tem muita ideia fora da caixa, às vezes ele vai criar coisas que às vezes não vai ter sentido nenhum para as outras pessoas, isso pode acontecer, tá? Então, o esquizoide é um traço, né, que pela dor da rejeição, ele tende a procrastinar muito. Então, procrastinação é algo que ele precisa trabalhar se ele quiser ter sucesso profissional, tá? E ele é um traço muito curioso, ama aprender coisas novas, tem raciocínio rápido, consegue compreender coisas complexas, né, pelo pensamento. E ele consegue estruturar tudo pela lógica. Não adianta conversar com o esquizoide pela emoção, porque ele não vai entender. A mesma coisa o traço psicopata, tá? E ele traz soluções para muitas coisas. E isso é maravilhoso, né, gente, em várias profissões. Nós estamos aí num mundo moderno que a gente ama a solução para tudo, e o esquizoide, ele só precisa ter um bom projeto, então, e achar uma pessoa que vai abraçar suas ideias para executar, no caso, por exemplo, o masoquista. Então, pensando em tudo que eu estou falando sobre o esquizoide, quais são as profissões que o esquizoide mais se encaixa? Escritor, pesquisador, artista, profissional do marketing, ele é ótimo nessa parte publicitária, desenvolvimento de jogos, arquitetura, engenharia e programação, tudo que envolve coisas complexas é com esquizoide, tá? Tudo que envolve necessidade de pensamento complexo, tá, gente? E tudo que envolve também criatividade e inovação. Então, ele sempre está ali criando coisas novas, mas ele precisa de um espaço seguro, onde ele não tem muita interação com as pessoas e com o público, para ele poder criar. E aí ele precisa, claro, dentro da tua equipe, ter as pessoas que vai lá, não, ó, você fez uma coisa genial, vamos fazer acontecer e pegar o projeto e fazer acontecer, porque esse esquizoide, ele não executa, tá? Então, por isso que eu falo que o ambiente certo, na profissão certa, no cargo certo, é muito importante para a gente ter sucesso profissional. Sucesso profissional não é apenas ficar na frente e todo mundo te conhecer. A pessoa pode ser super bem-sucedida financeiramente, tá no que gosta e ser uma pessoa desconhecida, entendeu? Então, ó, área de vendas, liderança, onde tem que ficar toda hora interagindo com pessoas, aparecendo, não é com o esquizoide, tá bom? Então, ele precisa de uma profissão que utiliza mais a sua mente e seu intelecto. Então, se ele está em um lugar cheio de gente, tumultuado, num espaço onde ele está sob pressão, ele não funciona. Ele tem dificuldade também de receber toda hora ordens, ele precisa de um espaço seguro para ele criar. Vocês querem um exemplo de um esquizoide que criou coisas assim, que fez diferença no mundo? O Steve Jobs. E lógico que ele tinha outros perfis, né? Outros traços, que ele era ótimo em oratória, mas o Steve Jobs, quem conhece a história dele, sabe que ele criou, né?
Ele tinha a ideia, mas quem executou mesmo não foi ele, foi o Bill Gates. Então, olha como a combinação dos traços de caráter transforma a profissão da gente. Então, ele sabia que ele tinha ideia, só que ele não sabia fazer aquilo lá na prática. E ele não fazia. Tinha que ser o Bill Gates. Entendeu? Então, para o esquizoide, se o ambiente for um espaço onde ele recebe crítica toda hora, pressão, ele não lida bem com pressão, um espaço que ele não se sinta bem, aceito, um lugar que é tóxico, ele perde toda a sua capacidade criativa também. Ele precisa se sentir livre para criar. Já quem tem um perfil muito grande, né, do traço psicopata, ele vai ser o traço que é excelente em liderar, planejar, articular, vender muito bem, falar, inspirar pessoas, empreender. Tem o dom da oratória, nossa, que convence todo mundo, gente. O psicopata dá mãe que não dá. A verdade é essa. Mas não coloque o psicopata em ambientes em que ele não confia nas pessoas ou que ele percebe que ele é a corda mais fraca do lugar, tá? Ele precisa se sentir ali a corda mais forte. Não coloque o psicopata onde ele se sentir manipulado ou ter que executar tudo, porque ele também não vai funcionar. Alguém aí está se identificando? Gente, vocês estão se identificando com tudo que eu estou falando aqui? Comenta aí que eu estou vendo. Então, o psicopata na questão da profissão, do dinheiro, quando na dor, ele precisa aprender a ser antes de aparecer. Isso é um problema, né, na dor, para o psicopata. Então, ele tem muita questão da máscara, e se ele tiver na dor, ele vai manipular na profissão. Como assim? Vai mentir um currículo, por exemplo, falar que ele é algo que ele não é, tá? E aí ele vai aumentar algumas coisas, vai exagerar em relação às experiências profissionais para poder impactar. Então, olha aí quantas informações que eu estou dando para vocês, que são dinâmicas, que se vocês percebem na vida de vocês, nas pessoas que vocês amam, nos filhos, enfim, ficam mais fáceis de poder começar a trabalhar, tá? Então, psicopata na dor. Em vez de ele buscar o conhecimento, buscar se preparar com solidez e profundidade, ele vai buscar um caminho mais fácil, né? Que é o de parecer que ele é algo, né? Que ele não é. Mas que, na verdade, né, gente, só está tentando se esconder, porque no fundo, no íntimo dele, que está na dor, ele não se sente, né? Valorizado pelo que ele é. Aí tem que trabalhar muito essa questão também, né? Quando for o caso. E o psicopata na dor, então, uma característica que a gente precisa sempre trabalhar quando a gente percebe isso, para ele melhorar profissionalmente, ele precisa ajustar esse ser e o parecer, e aprender a se conectar com a sua essência e trabalhar essa valorização do que ele é, porque ele tem muito potencial para liderar, ser um bom empresário. Gente, põe um psicopata na área de vendas para trabalhar, né? Então, ele vende muito bem, mas, às vezes, se ele está na dor e ele não tem o que entregar, ele pode mentir, né? Ou supervalorizar o que ele está vendendo para tirar vantagem, tá? Então, ele precisa equilibrar aí, né? Se ele estiver na dor, essa questão. E como é que ele faz isso? Buscando informações, entendendo a dinâmica da troca, né? Que ele precisa dar o que ele realmente promete e receber na mesma medida. Ele precisa entender que o dinheiro e reconhecimento são as consequências, que ele vai precisar verdadeiramente, então, dar algo para poder receber. E ele vai, gente, ter que aprender a dinâmica, então, do dar e receber, e não ficar ali também com medo excessivo de ficar perdendo nas trocas, porque promete uma coisa para um psicopata e não cumpre, você vê como se ativa a dor dele, é péssimo. Gente, eu tenho bastante esse traço. Você prometeu, você pediu alguma coisa para mim é na hora, mas se você me prometer algo e não cumprir, aquilo lá pode ser, olha, essa caneta. Você fala, Fernanda, amanhã eu vou te trazer uma caneta preta. Você me prometeu e eu vou criar uma expectativa, porque eu também tenho no lado esquizóide, eu vou criar uma expectativa. Se você não trazer essa caneta para mim, é uma coisa que para mim é uma frustração muito grande, é muito ruim. Então,
o psicopata, por ele ter medo de sair perdendo, de ser manipulado, ele pode entrar na dinâmica de distorcer e manipular também no ambiente profissional. É péssimo, Bruno. Quem tem esse traço sabe que, como esse negócio de prometer e não cumprir para ele, e quem tem um filho psicopata, gente, com traço psicopata, estabeleça trocas com ele e cumpra tudo que você falar. E quando não tiver troca, deixa isso muito bem definido. Não estou trocando. Você vai fazer porque você tem que fazer e pronto, para ele entender. Senão ele sempre vai ficar esperando algo em troca, tá? Então, o psicopata na dor, por ter medo de ser perdendo, de ser manipulado, ele pode entrar numa dinâmica de distorcer e manipular no ambiente profissional. Então, se ele faz 10, né, como eu falei, ele vai mostrar que fez 100. Se a pessoa está fazendo algo por ele, ele vai despertar também aquele medo de ficar devendo. Ele tem muito medo de dever para as pessoas. Ele detesta estar em dívida com as pessoas, tá? Então, ele precisa aprender a lidar com essa energia da troca, tá? Se ele estiver agindo na dor com a questão da máscara muito presente, com o tempo as pessoas também vão perceber que ele não é aquela pessoa, tudo aquilo que ele fala, que ele não tem toda a formação e preparo que ele diz ter, toda a experiência, né, que ele fala que tem. Então, vai precisar, né, ele vai precisar trabalhar esse ser, né, aquilo que ele parece ser. E quais são as habilidades do psicopata mesmo? Comunicação, articulação, é líder, gosta de ser o centro das atenções e ele consegue se comunicar com qualquer tipo de pessoa, porque ele é um camaleão, ele se transforma naquilo que ele quer, que a pessoa quer dele, entendeu? Ele consegue identificar isso. E ele é aquela pessoa que ele lê a outra pessoa, se comporta, né, para aquela pessoa, né, atender a expectativa daquela pessoa, mas não porque tem dependência emocional, porque ele conquista aquela pessoa e consegue tirar algo daquela pessoa, entendeu? Então, ele é muito adaptado a pessoas e ambientes diferentes. Realmente, Bruna, se a gente promete para uma criança sim, e não cumpre, é péssimo. E se você começa, vamos supor, a gente estava falando de relação de casal, se o psicopata ele fica naquela dinâmica que ele está recebendo demais do parceiro, é o primeiro que vai trair, porque para ele, ele se sente em dívida, e pela sistêmica, né, quem se sente em dívida vai embora. E quais são as habilidades do psicopata? Comunicação, articulação, liderança, né? Ele, com essa capacidade de comunicar com qualquer tipo de pessoa, ele vai conseguir estar em ambientes e conectar pessoas. No recurso, gente, ele conecta a equipe, ele faz o negócio acontecer, tá? Só que ele não é muito executor, ele faz acontecer, mas ele precisa que alguém, ele vai dar motivação para todo mundo e vai ter aquela pessoa na equipe que vai executar para ele as suas ideias, entendeu? No caso, um rígido ou um masoquista. Então, o psicopata é a pessoa que ele tem visão estratégica e ele consegue ver o todo, né? Ele consegue focar no objetivo, desenhar uma estratégia boa para aquele objetivo. Então, a racionalidade, essa energia mental que ele tem, faz ele ser muito bom estrategista, tá? Então, ele é ótimo motivador, inspirador, e ele tem jeito com as pessoas e tem um ótimo poder de persuasão, né? O que ele faz ali, ele vai conseguir ser um ótimo negociador. Então, ele é muito analítico, consegue observar muito bem o ambiente, as pessoas, é o tipo de pessoa que quer saber, que ele tem a necessidade de saber tudo o que está acontecendo em volta dele, porque ele precisa ter esse controle, né? Sabe observar os pontos fracos da situação e pessoas, e ver também o que essas pessoas podem melhorar, então ele é um ótimo mentor também, né? O que torna também ele um ótimo líder, tá? E quais são as profissões indicadas para quem é muito psicopata, tá? Tem muito esse traço. Administração de empresas, ele é um ótimo empresário, cargos que exijam liderança, pois ele gosta de poder, de liderar, de delegar, e no recurso ele é um ótimo líder, né? Então, cargos de vendas para ele é ótimo,
porque ele é excelente negociador, empreendedorismo, porque ele é o traço que ele tem, o controle da situação. Então, ele vai dar certo em todas as profissões que têm relação com o aparecer, com o delegar, mas ele precisa de alguém na equipe que execute ou ter um traço, né, executor muito alto nele para ele também poder executar, tá bom? E o que motiva no ambiente profissional psicopata? É ele sentir que ele tem o controle das coisas, sentir que ele pode também tomar decisões e que as pessoas ao seu redor vão acatar essas decisões confiando nele. E ele gosta de estar numa posição de poder que os outros admiram. Então, você quer estimular o traço psicopata, mostra que você admira as coisas que ele faz. Ele também se motiva quando ele vê que ele está inspirando as pessoas, né? Por isso que ele lidera muito bem. Então, ele conecta, né, por um propósito toda a tua equipe. Ele consegue fazer isso, né? E um propósito que vai fazer sentido para toda a equipe, não no recurso, né? Não apenas para ele. O psicopata, ele precisa, então, sentir que ele é valorizado por tudo que ele faz, e se ele sente que a troca não é uma troca justa, ele vai começar a ativar a sua dor. E ele também é uma pessoa que gosta de receber mérito por tudo, né? Por tudo que ele faz. E ele quer ser o homem do ano, funcionário do mês, né? Ele quer ser o holofote e receber os aplausos. E ele quer mérito, né? É isso que ele gosta. E ele precisa sentir, então, que confia nessas pessoas, né, da sua equipe, que trabalha com ele, que ele convive, né, que se ele for delegar, né, aos seus colaboradores, ele precisa que essas pessoas façam jus também à confiança que ele vai depositar para poder delegar, tá? Então, assim, ele vai entender que não precisa ter medo de ser enganado também, né, quando ele confia, apesar que o psicopata é um traço que é dificilmente confiar, ele é bem desconfiado, tá? Mas ele não pode ficar nesse fantasma, nessa paranoia, né? Que todo mundo vai enganar ele toda hora, né? Senão entra numa neurose também muito grande, né? Então, se ele sente que o ambiente não é confiável, ele vai sim ativar seu modo vigilante e vai ativar o medo da manipulação. E aí, né, gente, complicado. Aí, falando do outro traço, né, que vem depois do psicopata, que é o masoquista. Como será que esse masoquista tem? Já falei um pouquinho sobre ele, né? Que ele é muito executor. Vocês gostaram, gente, do psicopata no recurso na profissão? Se identificaram na vida com esse traço? E aí vem a pergunta: vocês estão se identificando na profissão, nos traços de caráter? Vocês estão no recurso ou na dor? Isso é importante. Porque se está identificando que está na dor, tem que ir para o recurso, tem que trabalhar esse recurso, tá? E aí, masoquista. O masoquista, ele é ótimo com serviços burocráticos, é ótimo com cargo público, onde exige dele uma rotina, ele é ótimo em profissões que exigem muito detalhismo e observação, como, por exemplo, um contador, um advogado, mas não coloque o masoquista em ambientes onde ele tem que, por exemplo, improvisar, ficar escutando críticas, ou que as pessoas fiquem ali sobrecarregando ele, né? Porque todo mundo sabe que o masoquista é aquela pessoa boazinha demais, que a tendência é fazer o que todo mundo quer. E aí pesa, né? Esse tipo de ambiente onde as pessoas ficam abusando da sua bondade, né? E aí, o que acontece se ele entra nesse tipo de dinâmica? Ele vai fazer o serviço que todo mundo pede, mas não vai conseguir realizar o seu, e isso vai ser muito mal para ele. Então, o masoquista, ele é todo planejador, gosta muito de sentir segurança, gosta de rotina e é ótimo em questões burocráticas. E ele é todo organizado, gente. Ele é executor, detalhista, faz tudo nos mínimos detalhes. E ele se dá muito bem, então, com rotina e não se dá bem com improviso, que é muito diferente de quem é do traço rígido, que é ótimo improvisar. Né? O masoquista, ele detesta a mudança. Então, instabilidade no serviço
ficar numa dinâmica onde tudo muda muito toda hora, que ele não consegue ter segurança, ele não vai fluir profissionalmente, tá? Então, qual profissão que o masoquista mais se encaixa? Embora eu já falei algumas delas. Cargos e profissões onde ele tem que liderar, isso não é com ele, porque ele gosta de ser liderado, tá? Ele gosta de obedecer e fazer tudo o que precisa ser feito. Então, deu a lista do que precisa fazer, ele pega e faz, que ele executou. Ele lida muito bem com burocracia, documentos, por exemplo, um advogado, né, que cuida aí de INSS, essas coisas tributárias, ele vai ser muito bom nessa área, que exige, né, tudo nos mínimos detalhes, um contador, essas profissões ele vai se dando muito bem. Minha mãe sempre quer fazer tudo ao mesmo tempo, diz que nunca tem tempo para nada e nem para ela. E quando tento dialogar, ela se chateia e muitas vezes chora. Fazer tudo ao mesmo tempo é uma coisa que é muito do traço rígido, tá? O masoquista, ele tem uma característica que ele faz, ele executa, mas como ele gosta de fazer tudo nos mínimos detalhes, ele vai fazer mais lentidão. O rígido não, ele vai pegar 10 coisas a fazer, vai se sentir sobrecarregado, e aí, às vezes, no outro, algum traço vai fazer, né, quando tiver ali um ato mais oral, vai colocar para fora através do choro. Então, masoquista organizado e planejador, tá? Detalhista, como eu estava falando aqui, tá? E ele é muito analítico, então ele vai fazer tudo minuciosamente para não errar. O rígido já é mais impulsivo, Cássia. O masoquista, então, tem a força e consistência de todo dia fazer as mesmas coisas, porque no final ele vai atingir o seu objetivo. E ele é focado, paciente, observador, cuidadoso. Sabe aquele trabalho que exige muita atenção, que é chato, burocrático, ninguém gosta de fazer? É com ele. Então, é aquela profissão que envolve muita rotina. Tudo isso é com o masoquista. E quais as profissões que o masoquista se encaixa? Administração de empresas, gerenciamento de risco. Então, como ele tem medo de tudo dar errado, ele faz tudo com muita minuciosidade. Então, ele é um bom engenheiro, bom em processos operacionais, de rotina, são excelentes auditores, fiscalização, contabilidade. Ele é uma pessoa que precisa de um trabalho que tem rotina e de um local onde ele não se expõe muito, né? Por exemplo, também um escritório. O masoquista, ele precisa se sentir útil, sentir, né, que ele está, por exemplo, ajudando as pessoas, contribuindo. Ele precisa, né, de rotina e previsibilidade e organização também. O ambiente desorganizado, ele não funciona, tá? E como ele se dá bem com previsibilidade e rotina, mais uma vez, não pede para um masoquista improvisar, porque ele vai detestar e vai ativar a dor dele. Mas o masoquista, ele gosta muito de ajudar, é muito leal, é uma pessoa muito leal. Então, saber que ele está sendo útil é algo que o motiva bastante. A gente só tem que tomar cuidado se ele está ali na dependência emocional de cuidador, e aí começar a fazer de tudo para todo mundo, esquecer dele, né? E virar ali um burro de carga. Ele gosta muito da segurança. Se ele estiver em um ambiente que o reprima, que é hostil, que o critica muito, ele vai se fechar cada vez mais. Então, ele vai se dar bem em que profissões? Onde ele tem que seguir ordens, onde ele tenha um líder, tá? Pois tudo que exige decisão, autonomia, não é muito com o masoquista. O masoquista, ele é inseguro. Ele não é muito de impor opiniões, como eu disse, e ele prefere obedecer. Então, por exemplo, se ele tem um cargo de liderança e ele é muito masoquista, ele acaba tendendo a ceder quando ele sofre uma pressão das outras pessoas, apesar de ele ser muito executor. Então, ele vai tender a fazer o que as outras pessoas querem, né? Porque ele não vai suportar aquela pressão, tá? E se ele sair do que for planejado, para ele é um risco muito grande. Então, olha o sofrimento que ele entra. É aquela pessoa que gosta da segurança financeira, que tem medo de mudança, é aquele funcionário fiel que fica ali, ó,
por anos numa empresa, mesmo que ele não se sente ali valorizado. E por ele ser muito detalhista, ele faz tudo lentamente, que é um problema, né, como eu falei, porque se ele precisar, por exemplo, ser ágil ou improvisar na profissão. E como ele não gosta de aparecer, porque ele tem medo da humilhação, né, e fazer alguma coisa errada e receber uma crítica, ele também é uma pessoa que ele não sabe se vender. E isso pode ser um problema quando o assunto é marketing pessoal também, né? Porque pode ser que ele se sinta ali sobrecarregado por ser bonzinho demais e desvalorizado no seu trabalho, porque também ele pode não saber se expor, né? Se impor, quer dizer, se impor, é muito submisso, e aí outra pessoa, por exemplo, um psicopata na dor, acaba se aproveitando disso, e muitas vezes, né, fazendo o masoquista fazer por ele, mas levar o mérito no seu lugar. E por último, traço rígido. Todo mundo gosta quando eu falo de traço rígido, né, gente? Por que será? Ele é ótimo para profissões onde ele pode liderar, estar na frente, né? Onde ele tem que planejar, ele é ótimo planejador, executor, ele é muito ágil, né? Mas ele detesta estar em ambientes onde ele é comparado. O rígido detesta comparação, né? Ou criticado, e principalmente onde ele perde toda a sua autonomia. Ele precisa muito de autonomia para ele fluir com a profissão, tá? Se ele percebe que ele está sendo comparado com pessoas dentro da profissão, que ele está sendo criticado, alguém mostrar que ele não está sendo bom o suficiente, é a morte. Então, todo rígido é competitivo e ágil, mas ele precisa, na profissão também, aprender a realizar escolhas, né? Precisa aprender a lidar com as expectativas externas para fazer tudo que realmente ele gosta de fazer, porque o rígido ele pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Porque ele é muito ágil e ele faz, né? E aí se sobrecarregar, e ele muitas vezes não sabe lidar com a crítica, como ele é muito inseguro, né, e ele não consegue muito decidir entre uma coisa e outra, se ele perceber, né, se ele está na dependência emocional, e ele perceber que tem expectativas em cima dele, e ele vai tender a fazer de acordo com as expectativas, não de acordo com a essência dele, tá? Então, é complicado isso aí para o rígido também. O rígido, gente, ele é a pessoa que a gente tem que tomar cuidado, quem é muito rígido, porque muitas vezes a gente adoece. Fica muito, ainda mais na dor, fica muito naquele foco profissional, 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 fica bem sucedido, mas as outras áreas da vida, né, tudo desequilibrado. Então, ele é ambicioso, se importa com dinheiro, com aparência. Então, tudo isso pode ser um problema, porque ele pode também, né, entrar numa dinâmica de escolher por uma profissão, não pela paixão, não de acordo com o que ele gosta, mas pelo glamour que essa profissão oferece, pelo dinheiro que essa profissão oferece, né? E é claro que aí, em algum momento, isso vai se tornar um problema, né? E vai bloqueá-los em diversas áreas da sua vida, porque ele precisa estar motivado. Quer motivar o rígido, gente? Dá uma competição aí dentro da empresa para ele. Ele está sempre competindo e ele tem que ganhar, e ele não aceita o segundo lugar. Então, ele vai fazer muito bem para ele ser o melhor, entendeu? O rígido, gente, precisa entender que a escolha profissional também se faz pela paixão, que o dinheiro vai fluir como consequência do seu bom trabalho, naquilo que ele faz com paixão. E isso eu vejo demais quando eu vou fazer, às vezes, orientação vocacional com adolescente. Está aí na escolha de uma faculdade, muitas vezes eles se perdem no sentido de procurar uma profissão porque está na moda, pelo glamour, pelo dinheiro, ou às vezes eles estão sendo influenciados por esses pais, por essas dinâmicas, e é complicado, viu? Quais são as profissões para o rígido? Ele é um bom atleta, ele se dá bem em profissões onde é preciso ser competitivo, por exemplo, área dos negócios, nas vendas, em profissões onde ele pode se comunicar e aparecer, por exemplo, são excelentes artistas, jornalistas, apresentadores,
se dá bem em profissões onde ele tem autonomia e no recurso ele lidera, gosta de estar na frente das coisas, é um excelente palestrante, ele é executor, proativo, só que ele precisa, mais uma vez, autonomia, né? Precisa também sempre ter motivação, ter meta para alcançar, ele trabalha muito com essa questão de meta, né? E nesse sentido ele também precisa tomar cuidado, né? Porque é o que eu falei, ele é um traço que tende a assumir uma carga muito grande. E isso pesa na saúde. Eu, né, como uma boa rígida, eu trabalho muito com meta. E é o que eu estava falando, acho que foi no primeiro dia, quando eu percebo, né, que eu vou procrastinar, eu exponho essa meta, porque daí as pessoas sabendo, né, os holofotes estando em mim, eu vou cumprir aquilo lá e eu vou fazer, e eu não vou pensar duas vezes. Por quê? O medo da crítica, o medo da comparação. Então, eu vou fazer muito bem feito, o meu melhor, para que sempre eu, né, esteja ali atendendo essas expectativas que eu tenho sobre mim mesma. O rígido se cobra muito, tá, gente? Mas ele precisa também pensar na saúde, na qualidade de vida, né? Porque ele ama trabalhar, ganhar dinheiro, né? Conquistar dinheiro. Ganhar dinheiro ninguém ganha, a gente conquista, né? E ele tende, então, a ser um pouco workaholic. Um pouco não, né? Então, o rígido, ele se cobra muito e tudo que ele faz, ele tem que fazer muito bem, ser o melhor. Então, ele também precisa de alguém que valorize o que ele faz. Isso, para ele, é uma motivação. Por exemplo, onde a gente falou de relacionamento, o rígido que está num relacionamento onde o parceiro desvaloriza muito ele, acabou a relação, gente. Para ele, isso é a morte. Ele fica muito mal. Na empresa também, né, dentro da profissão. Então, ele é perfeccionista, tem muita dificuldade em delegar tarefas, porque ele acredita que ninguém vai fazer tal tarefa tão bem quanto ele. Então, ele tem que trabalhar essa parte de ter que delegar para as outras pessoas, porque às vezes ele está sobrecarregado, gente. Então, precisa entender que as outras pessoas vão fazer tão bem quanto ele. Entendeu? Imagina uma pessoa rígida com problema em delegar na empresa e a outra pessoa, o parceiro dele na empresa, é rígido também. Dá um conflito imenso, entendeu? Então, o rígido, ele é uma pessoa que é muito agradável, sedutora, então são pessoas que as pessoas gostam de trabalhar e estar perto dele. E ele não gosta de ser comparado, como eu falei, né? Ele é muito competitivo. Então, na dor, ele sente medo, insegurança, pode se tornar indeciso, paralisar e deixar de ser executor, porque fica naquela dinâmica de que o que ele está fazendo nunca está perfeito, que precisa melhorar, e isso acaba, né, de alguma forma, travando ele. Na dor, gente, ele também pode querer ser muito controlador, como eu falei, então ele não delega, e acha que as coisas só vão sair bem, né? Se ele realizar, e ele não vai confiar no potencial da outra pessoa. Bom, ele gosta muito, gente, o rígido, ele gosta muito de agir. Então, ele é muito da ação, ele não gosta de descansar. Então, às vezes, ele tem problema para relaxar, tá? E isso o mantém, muitas vezes, profissionalmente, traz um estresse muito grande na profissão, que pode prejudicar o seu desempenho profissional, se ele estiver muito estressado, e também na família, na saúde, porque se está estressado dentro da profissão, sobrecarregado, ele vai acabar descontando ali em outras áreas da vida, né? O rígido, ele detesta a gente conversar coisas que para ele não acrescentam em nada, né? Que ele não tem interesse, né? Porque ele acredita que nesse momento ele está perdendo tempo enquanto ele poderia estar fazendo algo de útil. Então, eu estou dando risada, gente, porque eu sou muito assim. O rígido, ele não desliga. Para ele, é tudo muito assim, a 1000 por hora, né? Ele é a 1000. E para ele é uma dor muito grande se alguém perceber que ele faz algo errado. E mesmo que ninguém perceba, ele sofre muito porque ele se cobra muito e compete com ele mesmo. Eu já cheguei, gente, agora não mais, eu falo isso sempre quando estou falando de rígido. No começo da minha profissão,
eu gravava as minhas aulas e eu começava a repassar para ver se tinha errado alguma coisa. Se eu percebesse algum erro, mínimo que fosse, que às vezes não era coisa que ninguém ia perceber, que na minha cabeça era errado, aquilo lá me fazia perder o sono, ficar remoendo. Nossa, era horrível, horrível. Aí, é claro que eu fui trabalhando isso, porque senão a gente fica louco, né? O rígido, ele precisa aprender a lidar com críticas, opiniões negativas, porque, como eu disse, né, para ele é muito difícil lidar com a opinião negativa das outras pessoas. Mais uma vez, né, vamos treinar aí, receber críticas, porque isso trava a gente profissionalmente. E isso vai atuar como gatilho também, né, para ele entrar na dor. Então, ele sempre tem essa necessidade, né, de querer ser perfeito, para ele não ser trocado, não ser traído, né, e estar sempre em primeiro lugar. Então, quer fazer ele performar dentro da profissão, coloca ali uma competição que ele vai performar. O rígido nadador, ele tem que trabalhar também a energia do controle, porque nós não conseguimos, gente, ter o controle de tudo. Isso é fato. E na dor ele pode ser muito controlador, intransigente, aquele empresário que bate na mesa, mandão, estressado, que provavelmente uma hora infarta. Né? E quais são as profissões para o rígido? Como eu falei, o esporte, medicina, artes visuais, onde ele pode expressar seu bom gosto, moda, medicina, profissões que exijam liderança, é com ele, tá? Desde que ele esteja disposto, tá, a aprender a delegar. Isso é importante. Empreendedorismo, porque o rígido adora um desafio. Profissão relacionada ali a investimento financeiro. Ator, atriz, professor, palestrante, porque ele gosta bastante de palco. Tá? É um psicopata também. Então, ele é muito visual, então, profissão que coloque ele num patamar de destaque, de glamour, onde ele apareça, é com ele mesmo, tá? Vocês conseguiram, então, perceber como o conhecimento dos traços de caráter, eles podem atuar, ajudar vocês aí na escolha profissional e no entendimento se o ambiente de trabalho está sendo favorável ou não para que você viva na sua dor o seu recurso? Gente, vamos interagir, que para mim isso é muito importante, tá? Entender, tirar a dúvida de vocês, o feedback de vocês, para mim também alinhando o que eu vou falando aí. Vocês conseguiram identificar se vocês estão na profissão certa? Coloca aí para mim, sim ou não. Vocês estão com dificuldade, gente? Esquece essa parte de qual a porcentagem que eu tenho, quais traços estão atuando, porque vocês não fizeram análise corporal ainda, pelo menos aqui alguns não fizeram. Tem quem já fez, né, que já tem um entendimento maior. Mas o que eu quero falar para vocês de acordo com o que vocês estão se conhecendo e percebendo em vocês, estão identificando profissionalmente? Sim ou não? O que eu estou querendo dizer, vocês, pelo que vocês perceberam, que vocês são, a personalidade de vocês, vocês estão na profissão certa? Ou essa profissão está ativando a dor do seu traço de caráter? O ambiente profissional, às vezes você está na profissão certa, mas esse ambiente profissional está ativando sua dor. Então, são coisas que é importante vocês irem reconhecendo. Então, gente, só por esse resumo aqui, né, vocês estão conseguindo entender como encontrar a profissão certa de acordo com o que é importante para vocês e que tem a ver com o jeito de ser de vocês, né, e que isso é muito importante de ser pensado? E pensa comigo, não precisa nem escrever. Vocês estão na profissão dos seus sonhos? Essa profissão tem a ver com o seu jeito de ser, suas habilidades? Você percebeu que se conhece ao ponto de saber quais são os seus principais recursos para ver se a profissão que você está hoje tem a ver com esses traços, para que você consiga se fortalecer profissionalmente?
O ambiente de trabalho está sendo favorável ou desfavorável para que você coloque todos os recursos a seu favor? Importante vocês ir respondendo aí para vocês mesmos isso aí. As pessoas às quais você convive estão fortalecendo seu recurso ou estão sendo tóxicas e ficam ali, né, ativando as suas dores? Importante é entender isso aí, porque tudo isso pode ser bloqueios que está impedindo hoje você de crescer profissionalmente. Agora, outra coisa, até aqui tranquilo? Dá um joinha aí, gente. Posso continuar com o conteúdo? Então, outra coisa que pode estar impedindo vocês de crescerem profissionalmente e prosperar é a relação que você tem com seus pais. Como assim, Fernanda? O que isso tem a ver com a minha profissão? Bom, quem é meu aluno de constelação familiar sabe do que eu vou falar aqui. Mas você está chegando agora, existe uma premissa na abordagem sistêmica, que também, né, é um tema que eu estou trazendo aqui em todos os nossos encontros, e também nas leis sistêmicas, que eu já venho falando aqui para vocês, né, observadas por Beth Hellinger, que fala que a pessoa que não consegue tomar a mãe e o pai não consegue ir para a vida e prosperar, ter abundância e realizar suas escolhas e objetivos. O que isso significa? Que quando a gente não aceita os nossos pais e tudo que eles nos deram, né, da forma com que eles nos deram e tudo como foi também, nós ficamos presos a essas histórias, né, remoendo essas histórias, e aí nós perdemos a nossa força. Então, nesse sentido, a nossa mãe é aquela que nos nutre, que nos dá o suporte, é aquela que nos dá autonomia também, né? E essa autonomia, a capacidade de lidar com as dificuldades, essa força, né? Se nós não temos, nós não prosperamos. E o pai, né? A figura do pai, é a pessoa que nos impulsiona ali para a vida, nos dá a motivação, ele nos dá aquele impulso da conquista, de sempre correr atrás dos nossos objetivos. Nesse sentido, se eu não tomo a força desse pai na minha vida, se eu tenho um problema relacionado com o meu pai ou com a minha mãe, né, ou se a minha mãe não me deixou em direção ao meu pai, né, eu não tenho força desse pai. E aí eu paraliso, e aí não tenho força para as minhas conquistas. Então, percebendo, então, gente, vocês podem nesse momento estar pensando, poxa, mas e o pai que é um sacano, uma mãe que é uma negligente, um pai que abusa? Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando, né, que a gente, quando acontece esse tipo de coisa, o mais saudável é a gente não conviver. Mas isso não significa que a gente deixa de ter um pai e uma mãe, né? O mais importante nesse momento, a gente tem que pensar que se nós estamos vivos é porque, de alguma forma, né, independente das circunstâncias, eles disseram sim e isso aconteceu. Então, é dar um novo sentido para essa relação. Então, por exemplo, eu posso olhar para o abuso que eu sofri na minha infância do meu pai. Estou dando um exemplo, tá, gente? Não se passou comigo. Eu posso ficar remoendo isso aí o resto da vida e essa informação ficar me influenciando, e aí tudo que é relacionado ao masculino, né, a força que eu preciso para correr atrás da minha vida, eu não vou ter, porque eu vou estar olhando para essa história, às vezes me culpando, me sentindo um lixo, me sentindo mal, e é claro que profissionalmente eu não vou ter essa gana de conquista, porque vai estar faltando uma parte de mim. Tá entendendo? Então, não significa que eu tenho que conviver, eu tenho que dar um novo sentido para essa história trágica. E dar um novo sentido é que, infelizmente, esse pai não vai deixar de ser pai, né? Ou essa mãe negligente não vai deixar de ser essa mãe. Então, é um fato que não existe ex-pai e ex-mãe. Então, eu tenho que olhar para isso, lidar com essa história, como eu estou falando, dando um novo sentido, e entender, bom, eu estou aqui, não preciso conviver, mas eles me deram a vida e está tudo certo, e eu vou olhar para a minha vida, que é o que eu tenho nesse momento, e vou fazer algo de bom com ela.
entendeu? Eu vou me desprendendo das minhas amarras do passado para olhar para mim e eu buscar o que me fala, tá? E vocês estão percebendo que a vida profissional e também a vida financeira tem muita relação com as nossas dinâmicas traumáticas? E uma coisa, gente, que eu vejo muito são pessoas preocupadas em fazer uma formação atrás da outra, se preparar para o mercado, e não tem ali o emocional a seu favor, porque tem dinâmicas que precisam ser trabalhadas para que esse sucesso chegue. Então, hoje, né, eu quis trabalhar essa percepção do profissional com vocês, para vocês identificarem. Quem tiver interesse de fazer análise corporal, faça. Quem viu que tem uma dor muito grande, leva isso para a terapia, trabalhe isso, para vocês irem melhorando essas áreas da vida que a gente vem falando aqui ao longo da jornada, tá? Hoje, falando de profissão, eu quis dar essa percepção para vocês, para que vocês consigam traçar o melhor caminho para a profissão de vocês, né? E eu só gostaria de enfatizar uma coisa, tá? Se vocês têm autoconhecimento, se vocês estão no recurso dos seus traços, conhecem as forças, fraquezas e habilidades, se vocês têm um conhecimento, né, das habilidades, atitudes que vocês ainda precisam trabalhar, melhorar, para vocês melhorarem profissionalmente, se você cuida das suas fraquezas, do que te falta, dos seus conflitos, ninguém te segura na profissão, né? Existe uma pirâmide chakra, conhecimento, habilidade e atitude. Se a gente ter todas elas bem desenvolvidas, focando na nossa profissão, ninguém segura a gente. Então, todo mundo pode ter sucesso profissional. É saber estar ali, né, de acordo com seus recursos internos, ter seus bloqueios bem trabalhados e se conhecer e ir melhorando aquilo que precisa para que você performe profissionalmente mais, né? Melhorar essa pirâmide aí. Então, pelos traços de caráter, vocês conseguiram se colocar melhor ali, profissionalmente, com essas informações? É importante ter essa percepção, porque se você consegue se colocar essa informação dos traços de caráter, né? Se você consegue se colocar melhor no mercado com essa informação, né? Você também vai conseguir saber o que é forte em você, os conflitos que você pode passar, né? Se você não tiver na profissão correta. E, gente, hoje eu não vou estender muito, não, tá? Não vou ficar aqui falando, porque eu já dei bastante conhecimento para vocês refletirem até aqui. E aqui, hoje, eu falei que eu ia dar um presente, e eu vou fazer algo mais prático. Então, agora, eu vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas, né, sobre o tema de hoje, o que você já vem aprendendo aí ao longo dos dias, sobre tudo que eu venho falando. E aí, depois, eu vou enviar a gravação no grupo. Depois dessa gravação, eu vou colocar uma atividade lá para vocês fazerem, e aí eu vou explicar para vocês, no áudio, como vocês vão fazer essa atividade para ajudar vocês a irem um pouquinho mais além. Então, vamos abrir um pouquinho agora para comentar. Alguma dúvida? Como que foi a palestra de hoje para vocês? Vamos interagir, gente. Foi boa? Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida? Gostaram, então? Márcia está falando aqui, tudo bem? A Sueli, gratidão pela palestra, foi muito boa. Gente, eu consegui, nesses 3 dias, virar um pouquinho a chavinha de vocês? Maravilha, então. Então, Oi, gente, Fernanda, sou Maria. oi, Maria. Então, é que agora no momento eu estou ocupada, eu gostaria de falar, mas eu não estou podendo. Mas eu ouvi bastante, amei a aula, e depois eu quero fazer uma análise corporal.
Tá certo, gente. Aí, quem quiser fazer a análise corporal, me chama no privado que a gente agenda o melhor horário, tá bom? Ok, então. Eu só vou explicar para quem está aqui presente, para a gente finalizar. Eu vou fazer amanhã, então, eu vou colocar para vocês essa ferramenta, o objetivo dela é trazer a consistência para uma tomada de consciência de como o ambiente em que você se encontra pode estar sendo tóxico, entendeu? E ajudar a lidar com a situação de uma forma menos dolorosa aí ao seu traço de caráter. Então, nessa atividade, nós vamos... a gente tem que entender, né, que nós temos os traços de caráter, todos são excelentes, todos têm recurso e todos têm dores, né? Então, a gente tem que entender esse comportamento que eu venho trazendo para vocês, né? Para vocês identificarem, né, também essas dores e recursos que vocês têm, né, de acordo com as informações que eu estou passando, e ver as situações que estão emaranhando aí, né, com essas dores, porque elas podem estar a nível de relacionamento, de profissão, né, de dinheiro, que nem a gente vai falar amanhã, e a gente tem que aprender a lidar para sair disso. E aí, essa ferramenta vai trazer algumas questões para vocês realizarem. E qualquer dúvida que vocês tiverem para realizar essa ferramenta, esse questionário, que são 12 perguntas, vocês também entram em contato comigo, tá certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui. E foi um imenso prazer. Amanhã, gente, eu não vi que tem jogo da Copa, tá? Acho que é 3 horas. Mas eu vou fazer a palestra 8 horas. Se vocês puderem entrar, gente, não desanima, que amanhã é o último dia e eu quero fazer uma coisa bem bacana com vocês ao vivo, tá certo? Então, beijão, gente. Boa noite. Boa noite. Gratidão, boa noite. Gratidão.